Hoje eu resolvi falar sobre o amor. Chega o final de semana e aquelas pessoas que não têm um amor, né, que estão sozinhas, solteiras, por opção ou talvez porque não tenham encontrado alguém, se sentem de alguma forma com vontade de ter alguém ao lado. E é no final de semana, né, que chega essa vontade mais forte. Então hoje eu resolvi falar sobre o amor e fazer uma tiragem para os solteiros, para analisar a energia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Luciana, bem-vindo ao canal. E eu trago mensagens aqui, mensagens para quem se conecta e sintoniza. Nada aqui é por acaso, né? Então, se você chegou aqui, de alguma forma, essa mensagem também é para você. Claro que são mensagens coletivas, então, se você tiver que forçar demais para se encaixar, então talvez não seja para você e você só libera. Ela vai chegar para quem ela realmente foi destinada. Então vamos lá, vamos perguntar aí para quem ainda não tem um amor, para quem tá solteiro, que tá buscando, que gostaria de ter alguém. Vamos perguntar, vamos fazer uma tiragem aqui, perguntar o que a gente pode ter aí de informação nesse momento para você que sintonizou. O que eu tenho aqui de informação? O que a gente pode ter aí? Um coração que perdoa. Não deixar que o passado te aprisione. Não deixar que o passado, de alguma forma, te prenda de ter um futuro pleno. Vamos ver, né? O que mais que a gente pode ter sobre isso? Vamos ver aqui. Ui! Então vamos ver o que temos aqui. Já temos aqui já um começo, uma informação que fala um pouco, né? Sobre passado, sobre questões. Quem aí nunca teve um passado, né? Todos nós temos passados. Todos nós temos histórias de passado, de dor, de situações que a gente viveu, que talvez não tenha gostado, de mágoas. E muitas vezes a gente fica com aquela marca dentro da gente e por algum motivo a gente se fecha, ou a gente começa a não acreditar mais nas pessoas, ou a gente acha que ninguém presta, né? Começa a ter essa ideia. E a verdade é que no fundo, nada disso tá escrito em pedra. A gente não pode fazer esse tipo de generalização. Existem tantas pessoas boas, nós mesmos nos consideramos bons, né? Talvez outra pessoa não nos ache bom, talvez outra pessoa tenha outra percepção. Então é tudo uma questão de percepções. Então hoje aqui me sai uma carta no seu presente, falando que é para você parar de deixar que o seu passado seja a bússola para o seu presente. Parar de viver no passado. Por que será que a gente vive no passado às vezes? Será que isso faz sentido para você? E hoje eu vejo que aqui existe uma energia bem positiva. Existe uma energia de esperança. Então assim, eu vejo aqui a decisão sendo tomada. Uma decisão sendo tomada de deixar o passado para trás, de deixar essa história ir, esquecer ela. Ela não foi boa, ou talvez tenha sido boa, mas acabou. E só porque acabou também não quer dizer que não tenha sido boa. A gente também tem mania de olhar pro passado, para as nossas histórias que foram tipo 95% boas, que deram tantas coisas legais, que a gente passou às vezes anos vivendo. E depois a gente pega e joga tudo num bolo e fala que não prestou. Só porque de alguma forma chegou um momento que os caminhos se separaram. Um casamento, por exemplo, chega uma hora às vezes que os caminhos mudam, que as pessoas mudam. E os caminhos começam a ir cada um para um lado. E tá tudo bem. Isso não quer dizer que não foi bom. Claro que quando isso começa a acontecer, as coisas começam a ficar estranhas. Às vezes mágoas acontecem, às vezes situações ruins acontecem. Não porque a pessoa seja ruim,
Não porque você é ruim, mas simplesmente porque os caminhos começaram a não mais coincidir e talvez por uma forma de não saber como fazer de forma correta, pessoas erram, pessoas fazem de uma forma errada, assim como eu, como você, como todos. Mas hoje eu vejo que você já talvez esteja pensando nisso. Talvez você já tenha começado a entender isso. Hoje é um momento de você soltar e perdoar o que tiver que ser perdoado e apagar, deletar o que tiver sido ruim e só lembrar das coisas boas. Pegar todas as pedras que possam ter aí na sua mochila e jogar fora. As pedras pesam, a gente não consegue nem nadar, a gente não consegue voar, a gente não consegue fazer nada quando a gente está carregando uma mala de pedras. Mas quando você solta, aí você pode fazer o que você quiser. Você pode voar, você pode ir para o céu estrelado, você pode ver as estrelas, você pode voar, você pode nadar, você pode correr, você pode fazer o que você quiser quando você não tem 20, 30, 40, 15, 50 quilos de pedras nas suas costas ou na sua mala. É muito mais certo, né, isso? E aqui eu tenho a carta da estrela, que fala sobre sonhos, que fala sobre cura, que fala sobre paixão no sentido de amar a vida e de permitir que tudo aconteça. A estrela, ela surge depois que você talvez tenha tido momentos difíceis na vida. Talvez você tenha vivido momentos difíceis de um relacionamento. Talvez você tenha se decepcionado. Talvez você só tenha se separado e tenha doído muito. Seu coração tenha sangrado. Você tenha ficado muito triste e decepcionado com as pessoas, com você, com tudo, com o amor. Talvez você tenha se decepcionado com o amor. Mas hoje você pode já se curar. Porque essa decepção que você teve, você pode escolher deixá-la no passado. Quando você escolhe o brilho da estrela, você escolhe a água da emoção e do amor. Você escolhe novamente amar. Você escolhe novamente permitir que a esperança entre no seu coração. Cheia de emoção, cheia de amor mesmo. E é um bom momento. Eu sinto esse momento. Um momento de energia chegando e um momento em que as coisas estão aí prontinhas para começar de novo a brilhar. Para o sonho começar a pulsar. Para a esperança chegar novamente e você permitir. Você está pronto para isso. Eu vejo que se não está, vai ficar. Se não está, esse é o momento. É o momento de deixar a esperança voltar e o amor chegar. É uma escolha. É uma escolha que você tem a fazer. Às vezes a gente não quer lidar com algumas coisas. A gente finge que aquilo não está acontecendo. Às vezes a gente escolhe não enxergar. Às vezes a gente simplesmente pega e se joga no trabalho, e se joga em outros lugares, sabe? E finge que aquilo não é importante pra gente. É uma escolha também. Mas hoje você tem a escolha de se abrir, de decidir se você quer ou não um novo relacionamento, de decidir se você, de fato, quer voltar a sentir, se você quer voltar a sentir o seu coração pulsar. É sempre tempo. Sempre nós podemos voltar a amar, a nos abrir, a nos vulnerabilizar. Dá medo, dá. Mas a gente tem que decidir. Se a gente não decidir e ficar aqui com os olhos vendados, ou se tornar insensível, às vezes as coisas então continuam como estão. E tá tudo bem também. Mas aí talvez você não tenha essa pessoa do seu lado que talvez você quisesse dividir um pouco as alegrias, uma companhia, assistir um filme, estar perto. Dividir e compartilhar bons momentos da vida. Essa carta, ela mostra
que de alguma forma você se blindou de alguma forma, começou a se sentir um pouco, tentou, vamos dizer assim, que você tá de alguma forma insensível, você meio que tirou um pouco a sensibilidade, você meio que colocou o seu coração de altas, vamos dizer assim, como se talvez para não sofrer, como se talvez para não se decepcionar, talvez de alguma forma você se frustra quando você começa a procurar, quando você começa a querer ter um relacionamento, você acaba se frustrando, e isso faz com que você se sinta triste. De fato, não é fácil. Quando a gente quer algo e não consegue, quando a gente se dispõe, né, se abre, não dá para negar, não dá para dizer que não é frustrante, que não dói. Eu sei que dói, mas a verdade é que se a gente não nos permitir esse processo, a gente também não consegue ter a oportunidade de amar de novo. E hoje eu vejo que você gostaria de ter uma pessoa ao seu lado. E por isso talvez seja uma hora de começar a repensar nessa decisão de ficar isolado emocionalmente, fechado, de não deixar se sentir. Hoje você talvez pudesse ser uma rainha que simplesmente age de acordo com o que ela acredita. É a rainha que não tá muito querendo pedir desculpas pelos comportamentos dela, que simplesmente está querendo sentir e viver, que simplesmente está querendo, de fato, voltar a sentir as emoções da vida e não ficar muito pensando se fez errado, se não fez, como que fez. Talvez não ficar tanto matematizando e nem tanto analisando tudo que foi feito. Talvez simplesmente viver, talvez simplesmente agir, deixar as coisas acontecerem. Mesmo que erre, mesmo que não seja politicamente correta, mesmo que de alguma forma quebre um pouquinho a cara. Talvez este seja o momento em que você deveria permitir que essa rainha entre aí um pouquinho na sua vida. Deixe as coisas acontecerem. Hoje é um momento para você tentar parar de achar que tudo é um grande fardo. Hoje talvez você ache que é tudo muito difícil, que é muito difícil conhecer alguém, que é muito difícil começar, que é muito difícil que dê certo, e aí você vai colocando tanta dificuldade, achando tudo tão difícil, tão complicado, que acaba desistindo. E hoje o momento é de você ter esperança. Ter esperança de que você pode sim voltar a amar e que talvez não seja tão difícil assim. E que talvez a dificuldade valha a pena. Porque você vai assim conseguir viver uma história nova que vai encher o seu coração de esperança, de amor e de felicidade. Claro que é possível. Quantas histórias você já não escutou nesse sentido? Você acha que é difícil? Não vou dizer que é fácil. O relacionamento não é fácil. Mas também ficar sozinho também não é fácil. Na verdade, tudo na vida tem seu lado bom e seu lado ruim. A gente é bom e dá trabalho. E ao mesmo tempo também ficar sozinho também dá trabalho. E também tem suas dificuldades. Mais uma vez, são escolhas que a gente faz. E tá tudo bem. Se você escolhe ficar só, e se você escolhe tentar arranjar uma nova pessoa, se abrir para o amor. Hoje você está aqui porque você quer se abrir. E se você quer se abrir, você pode começar a não enxergar tanto esse peso. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a gostar, a gente não sente tanto peso. Deixa esse peso para lá. Enfrenta, aguenta. Tenho certeza que você vai mudar de ideia quando você tiver com seu coração aí pulsando forte. São sonhos, né?
São sonhos que vai fazer a gente borbulhar. E assim, é uma esperança que você tem que colocar na sua vida. E é um trabalho também que você tem que ter para você tentar, de alguma forma, se permitir novamente. Existe aqui sim também um outro lado, que é que você tem também que se abrir um pouco para que as coisas possam acontecer, né? Então hoje o tarot fala um pouco sobre você estar se abrindo um pouco para deixar as coisas acontecerem. Talvez fazer algum tipo de atitude, né, atividade, alguma coisa que faça com que você tenha novas oportunidades. E assim, quando você pensa assim num relacionamento, eu sei que você não quer um relacionamento confuso. Eu sei que você quer um relacionamento mais claro, mais limpo, mais honesto. Talvez você tenha medo, né, de se relacionar, porque no passado você teve um relacionamento que, de alguma forma, não foi tão claro, não tão transparente. E hoje é o que você gostaria, de encontrar uma pessoa que seja mais verdadeira, menos misteriosa, ou talvez que tenham menos coisas escondidas, né, por trás. E tudo é possível. É só uma forma como você enxerga as coisas, uma forma como você se comporta, talvez. E a forma como você escolhe a pessoa que você quer. Se você não quer uma pessoa, talvez não tão transparente, talvez você queira uma relação mais honesta, que tenha menos mistérios, que tenha menos coisas escondidas. Você simplesmente tem que mostrar o que você quer e buscar isso. Existem pessoas que vão ser assim, e você também tem que ser assim. E é possível. Eu sei que você no passado talvez tenha sofrido com esse tipo de situação, mas a gente não pode considerar todas as pessoas iguais. Seria até injusto, né? Se a gente achasse que todas as pessoas eram iguais no mundo. Hoje você tem que buscar a felicidade, a beleza que você gostaria que estivesse na sua vida. Busca exatamente a relação que você quer. Eu tenho certeza que tem alguém aí que vai estar em sintonia com você e que vai também trazer esta energia que você busca. Hoje você busca um novo começo. Um novo começo e uma sementezinha que vai trazer frutos e vai crescer se você regar. Hoje você busca uma semente pequenininha, que seja algo que possa ser alimentado com bastante amor, né? Alimentado com bastante cuidado. Hoje você busca ser também, de alguma forma, alimentada. Você quer que essa pessoa que vai chegar não seja uma pessoa talvez tão independente, né? Que esteja tão no mundo dela. Hoje você busca alguém que possa entrar e ser um companheiro seu. E que esteja junto com você nessa construção e nesse semear. E é algo que você tem total capacidade de estar encontrando. Uma pessoa que esteja no seu mesmo patamar, que queira as mesmas coisas que você. É só preciso saber e ter lucidez sobre isso, para você não buscar nas pessoas erradas. A gente tem que saber buscar. A gente tem que saber buscar o que a gente quer nas pessoas certas. Eu vejo que tem muita gente que tenta ter um relacionamento, mas que muitas vezes não busca as pessoas corretas. Escolhe de uma forma errada. E aí, depois que o relacionamento começa, ela percebe que aquela pessoa não é para ela. Pelo simples fato de que ela estava olhando o que não era para ser olhado. Hoje,
eu vou te falar uma coisa. Hoje você tem aqui uma energia extremamente positiva. Hoje eu sinto que você está pronto para amar novamente. Eu vejo que você tem já a esperança e a fé no seu coração, que você já perdoou as suas histórias passadas e já soltou. Eu vejo que agora só falta você finalizar a sua escolha de se abrir. E saber que você não precisa se culpar e nem precisa se desculpar pela pessoa que você é. Você precisa apenas ser. Ser e buscar alguém que esteja em sintonia com a sua pessoa, com seus valores. Você não tem que caber na história de ninguém e você não tem que querer que ninguém caiba na sua. Você simplesmente tem que buscar de forma ativa a pessoa que vai combinar e vai entrar em sintonia com você. Não busque pessoas que não tragam a clareza e a segurança que você gostaria. Não busque pessoas que mostrem um comportamento diferente desde o início do que você acha correto. Tenha coerência nesse processo. Hoje você busca alguém que seja companheiro, que esteja lá do seu lado e que seja concreto. Você não busca um romance avassalador. Eu vejo que você busca algo mais pé no chão, algo mais diário, algo que vai ser construído de pouquinho em pouquinho. Hoje você já enxerga valor nisso. Você já enxerga valor em ter algo que seja mais concreto e real do que uma coisa meio irreal. Não é o que você quer. Você não quer nada assim, você quer uma coisa que seja verdadeira. Mas que comece pequeno e vá sendo construído e vá crescendo conforme você for regando. Você e a outra pessoa. E aí eu te falo, você tem aqui a carta da manifestação. A carta do mago mostra hoje que você já está pronto para isso. Que você já está pronto para construir, para manifestar esse amor que você tanto deseja. Que você só precisa abrir os seus olhos, decidir que é o que você quer e começar de alguma forma a trabalhar nesse sentido. Buscando exatamente a pessoa que esteja em sintonia com o que você quer de fato colher. Saiba que você tem todas as ferramentas na sua mão e que agora só depende de você. Talvez você ache que é difícil. Eu não acho que é. Eu acho que você, se você estiver em sintonia com o seu próprio propósito aí, se você conseguir encontrar de fato quem é que você quer que esteja ao seu lado, no sentido de energia, você vai manifestar essa pessoa e ela vai chegar, vocês vão se atrair. Hoje a sua energia está de atração. Aproveite, abra-se e coloque-se em situação que você permita que novas pessoas se aproximem. Comece a olhar as pessoas ao lado, comece a se permitir. Esse novo amor está mais perto de você do que você imagina. Então, essa é a mensagem. Se de alguma forma para você achar que existe ainda algum tipo de perdão a ser exercido no seu coração por histórias do passado, perdoe. Perdoe porque vai ser o que vai fazer com que toda essa história evolua dessa forma. No momento em que você soltar esse baú de pedras lá no fundo do mar, você vai conseguir ir para a superfície. E aí vai boiar de uma forma plena e feliz. Então, essa é a mensagem. Espero que seja uma mensagem produtiva, que tenha vindo num bom momento. Agradeço por ter ficado até aqui e fica com Deus e até a próxima.